Olá, queridos que me acompanham, papais, mamães e as vovós tão queridas. Hoje o assunto foi motivo de perguntas, muitas perguntas lá na caixinha de pergunta, né, que eu coloco toda quinta-feira. Constipação na infância. Constipação na infância, a tão famosa prisão de ventre. Vamos primeiro definir o que é a prisão de ventre, porque muita gente confunde o que é a prisão de ventre, eu acho que eu tô com prisão de ventre. Então, prisão de ventre é quando a criança evacua menos de 3 vezes na semana, ou ela tem uma evacuação incompleta, ou seja, uma criança que está sempre com desconforto, é uma criança que fica o tempo inteiro dizendo, né? Você fica com a sensação de que ela tá sempre com gases, de que ela acabou de evacuar, enfim. Ou então apresenta as fezes bastante endurecidas e faz muito esforço para evacuar. Essas fezes podem sair em formato de bolinha, algumas pessoas falam, o bebê faz cocô igual cabrito, né? Aquelas bolinhas. Bem, isso é a prisão de ventre, a constipação na infância. Geralmente ela tem início aí no primeiro ano de vida, vai até uns 3 anos, ou pode seguir durante a infância toda, vai depender muito de como a gente vai tratar isso e como a família vai levar esse tratamento a sério, né? Na maioria das vezes ela é funcional, quer dizer, ela não tem uma origem orgânica, mas isso, claro, só o pediatra pode falar, tá bem? E o que sempre deixa as famílias super ansiosas, as crianças podem ter alteração comportamental, sim, por conta de prisão de ventre. Nessa alteração comportamental, por vezes, ela é percebida, né, pela família por conta de insegurança, uma criança insegura, que está sempre com desconforto, com dor e muitas vezes assustada e com medo de passar vergonha. Porque principalmente as crianças que não evacuam por completo, elas podem apresentar episódios de encoprese. O que é isso? É quando elas evacuam sem sentir, né? Não tem controle, né? E aí as fezes saem, isso muitas vezes pode acontecer no colégio, perto dos amiguinhos e mesmo em família, gerando um desconforto. Muito importante não haver punição para essa criança, né? O que precisa é uma conversa com o pediatra, uma conversa com a criança, para a gente poder perceber exatamente o que está acontecendo, né? E por que a criança, então, tem prisão de ventre? Lembrar sempre que é importante estimular o aleitamento materno. Quando o aleitamento materno não é possível por qualquer razão, o pediatra tem que estar bem próximo para poder passar outras orientações para a família, caso a prisão de ventre aconteça. Né? A gente tem muitas orientações, tem massagem na barriguinha, tem exercício com a perninha que pode ser feito, né? E justamente no momento da transição alimentar, a gente tem que estimular uma transição alimentar saudável, né? Bastante rica em fibras, bastante água, a criança estar bastante hidratada. Isso tudo favorece para que não ocorra a constipação, né? Que seja uma criança com hábito intestinal saudável, e geralmente isso vai seguir para o resto da vida. Nas crianças um pouquinho maiores, quando isso acontece, a gente até faz um treinamento, né? De pelo menos 2 vezes por dia ter aquele horário, né? Da criança evacuar, geralmente após as refeições, as principais refeições. Esse é um hábito que deve ser feito pela família e deve ser incentivado na criança para que ela tenha aquele momento de ir no banheiro, senão a criança não quer, né? Eles não querem parar de brincar. Então esse é um momento que é chato, vou ter que parar de brincar, né? Não. Então precisa tornar esse momento um pouco mais atrativo, levar livrinho, conversar e mostrar que é o hábito comum, que todos nós vamos no banheiro, né? E que isso é normal, a evacuação é normal. Então é muito importante que a criança receba esse tipo de orientação.
tá bem? Evitar, né, justamente na transição alimentar, os sucos coados, produtos com alto teor de açúcar, baixo teor de fibra, muito biscoito, isso não é legal, né? E a questão do uso dos medicamentos, tem muita fibra medicamentosa hoje em dia. Lembrar que esse uso de medicamentos sempre com a indicação do pediatra, ok? Assim como, né, a questão de ter ou não resultado desse tratamento vai depender muito da perseverança, do tempo, né, disponível para poder explicar, orientar essa criança. Sim, precisa ter paciência, né? E os casos mais graves que a gente não consegue resolver, por isso que o médico e o pediatra tem que estar pertinho ali acompanhando, algumas vezes precisam sim da entrada de outros especialistas. Algumas vezes psicólogos, gastos, porque a gente precisa muitas vezes investigar outros fatores. E aí a gente parte para a causa orgânica, né? Que não é a mais comum, tá? Só lembrando. Era esse o recado. Se ficou alguma dúvida, manda perguntinha para mim lá na caixinha de pergunta. Beijo!